Oi, pessoal, tudo bem? E aí, bora resolver mais uma questão dos Institutos Federais? Nesse vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão de número 29 da prova de matemática do IFSP de 2026. Então, vamos ler juntos a questão para entender o que ela pede pra gente. A questão diz assim: a tabela a seguir resume os placares em um torneio de futebol em uma escola. Cada célula da tabela indica o placar do jogo, com os gols marcados pelo time da linha, seguidos pelos gols marcados pelo time da coluna. Exemplo: Bayern venceu o Barça por 3-1. Os dois times desse torneio que venceram exatamente 3 jogos são... Então, pessoal, nessa questão aqui, a gente tem essa tabela que mostra o placar de alguns jogos. Então, por exemplo, nessa célula aqui, que eu destaquei para vocês, o que aconteceu? O Barça, ele fez um gol nesse jogo e o Bayern, ele fez 3 gols. Então, o Barça jogou com o Bayern, Barça fez um gol e Bayern fez 3 gols. Como que eu sei disso? Como que eu sei qual que é o placar que cada time fez aqui? Porque a questão, ela fala pra gente que o que aparece primeiro são os gols marcados pelo time da linha, ou seja, nesse jogo aqui, quem que é o time da linha? O Barça, né? Porque a linha é isso aqui. Seguido pela quantidade de gols feitas pelo time da coluna. Quem que é o time da coluna aqui? O Bayern, porque a coluna é essa daqui. E aí, pessoal, o que a questão ela quer que a gente diga? Ela quer que a gente marque quais times que venceram exatamente 3 jogos nesse torneio. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular quantos jogos cada time venceu e aí a gente vê quais times que venceram exatamente 3. Então, vamos começar olhando aqui para o Barça. O que aconteceu no primeiro jogo? O Barça fez 1, o Bayern fez 3. Então, o Barça perdeu esse jogo. Segundo jogo, Barça versus City. Barça fez 1, City fez 2. Então, Barça perdeu esse jogo. Barça versus Juventus. Barça fez 2, Juventus fez 4. Então, Barça também perdeu. Barça versus Real. Barça fez 1 e o Real fez 0. Então, esse jogo, o Barça ganhou. Então, quantos jogos que o Barça ganhou nesse campeonato? Um jogo, né? Então, vou colocar aqui que o Barça ganhou um jogo. Aí, pessoal, agora vamos olhar para o Bayern. Primeiro jogo, ele fez 3 e o Barça fez 1. Então, ele ganhou. Segundo jogo, ele fez 2, o City fez 0. Então, ele ganhou. Terceiro jogo, ele fez 1 e o Juventus fez 3. Então, o Juventus ganhou e o Bayern perdeu. E o último jogo ficou 2-2. Então, teve um empate. Então, pessoal, quantos jogos que o Bayern ganhou? 1, 2. Então, vou colocar aqui. O Bayern ganhou 2 jogos. Aí, vamos olhar agora para o City. Primeiro jogo, City fez 2, Barça fez 1. Então, o City ganhou. Segundo jogo, ficou 0-2, o City fez 0, o Bayern fez 2. Então, o City perdeu. Terceiro jogo, City fez 1, Juventus fez 0, então o City ganhou. E último jogo, o City fez 2 e o Real fez 1. Então, o City também ganhou. Então, quantos jogos que o City ganhou? 1, 2, 3. Então, coloquei aqui que o City fez 3. Vamos olhar agora para o Juventus. Primeiro jogo, Juventus fez 4, Barça fez 2, então o Juventus ganhou. Segundo jogo, Juventus fez 3, Bayern fez 1, então o Juventus também ganhou. Terceiro jogo, Juventus fez 0, City fez 1, então o Juventus perdeu. E no último, o Juventus ganhou de 5-2 para o Real Madrid. Então, o Juventus ganhou 1, 2, 3 jogos. Aí, por fim, vamos olhar aqui para o Real. O Real fez 0 no primeiro jogo, o Barça fez 1, então o Real perdeu. Segundo jogo, empatou de 2-2 para o Bayern. Terceiro jogo, perdeu de 1-2 para o City, então perdeu. E último jogo, então perdeu aqui para o Juventus. Então, quantos jogos o Real ganhou? Nenhum. Então, vamos colocar aqui que o Real ganhou 0 jogos. Então, pessoal, quais times que ganharam exatamente 3 jogos? City e Juventus, né? Então, olhando aqui para as nossas alternativas, a resposta correta da nossa questão é o item C, City e Juventus. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, peço por favor para que deixem um like de vocês, porque isso ajuda bastante a gente. Até uma próxima e tchau, tchau!